Quem não é fã simplesmente não entendeu nada. E quem é fã tá até agora tentando entender o que aconteceu também. Gente, sério, eu falei no podcast, nosso último podcast, acho que foi o último, eu falei no nosso podcast falando sobre os primeiros episódios e, cara, eu disse que a Disney é family friendly. Eu só não achei que ela simplesmente iria censurar tudo, censurar de qualquer jeito 2 capítulos inteiros de um livro como o de Percy Jackson. Enfim, o terceiro episódio de Percy Jackson chegou no Disney Plus e, cara, gente, sério, o que foi que aconteceu? Enfim, bora pro vídeo. E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdão. Eu sou o Daniel Arcanjo e hoje eu estou aqui para mais uma vez falar sobre Percy Jackson. Gente, sério, eu não sei o que foi que aconteceu nessa série. Eu não sei, simplesmente não sei. Mas do nada desandou. Do nada ela desandou. Ele tem toda a razão. Cara, foi uma guinada completamente absurda, completamente esquisita, sem qualquer tipo de noção sobre em relação a qualquer coisa que tenha acontecido, diga-se de passagem. Porque o terceiro episódio ele simplesmente quebrou todo o ritmo perfeito que tinha sido apresentado nos 2 primeiros episódios. E, nossa, foi... Enquanto o primeiro e o segundo foram de fato presente de Natal que a gente recebeu, o terceiro episódio simplesmente chegou e deu um soco no nosso estômago. E até agora eu, como fã de Percy Jackson, não tô conseguindo entender como foi que os roteiristas, como é que o Rick Riordan, como é que a esposa dele simplesmente permitiram que qualquer coisa como aquilo pudesse ter sido escrito no roteiro, sabe? E antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa seu like antes de a gente de fato adentrar aqui, porque, nossa, se você tá gostando dos vídeos, se você acompanhou todos os nossos vídeos enfim, né? Se você tem acompanhado nossos vídeos, você tá vendo que a gente tá falando bastante sobre Percy Jackson, sobre outras coisas, mas aqui agora, dessa vez, vamos falar sobre esse terceiro episódio especificamente, porque eu tô completamente atordoado, eu não sei nem como explicar depois de tudo que eu assisti, sabe? Veio o terceiro episódio que simplesmente deu um tapa na nossa cara e falou: "Ha, pegadinha do malandro", tá ligado? Cara, eu não tô conseguindo acreditar. Especificamente, pra quem ainda não assistiu, ou sei lá, pra quem não tá entendendo do que eu tô falando, nós que já lemos o livro sabemos que, diga-se de passagem, a forma como o Percy é enviado para a missão, a forma como é preparada toda a missão do Percy em si, ela tem todo um trajeto e toda uma verdadeira preparação até certo ponto, onde, antes de mais nada, ele conversa com o Grover e conversa com o professor Brunner, ou nesse caso o Quirrell, para poder de fato falar com o oráculo. Aí o Quirrell está ali explicando sobre o oráculo para ele, enfim. E logo depois disso é que ele vai e sobe até o terraço da casa principal, eu esqueci como é o nome, casa / diretoria, e ele fala com o oráculo, nesse caso. É só assim que tem toda a preparação para o oráculo em si. Só que no episódio não, o episódio já começa assim, e eu até senti uma certa quebra de tempo, que não fez sentido na minha cabeça. Porque, tipo, do nada ele tá descobrindo que a mãe dele tá viva no submundo. E aí, de repente, ele já tá lá em cima falando com o oráculo, sabe? Isso não faz o menor sentido na minha cabeça. Porque não teve preparação, não teve diálogo, não teve uma conversa em si, não teve uma forma de fazer com que as pessoas que estão assistindo tivessem a compreensão de todo o trâmite por trás das coisas, de realmente adentrar naquilo e saber tudo o que precisa ser feito antes de poder falar com o oráculo. Não, a gente simplesmente recebeu o oráculo de supetão e tipo, que aconteceu, sabe? O que aconteceu em si? Aí logo em seguida, passando essa cena do oráculo, nós temos em si a escolha dos parceiros do Percy. E tipo, essa cena, apesar de ter ficado boa, foi uma cena que também ficou diferente no livro. E isso me deixou um pouco incomodado, porque tipo, eu não me lembro em momento algum de eles terem se reunido ali, né, e simplesmente colocado todos aqueles principais campistas, né, no caso eles guerreiros, mas enfim, os principais campistas dali e tipo, em que momento aquilo aconteceu? Em que momento eles simplesmente tiraram a fala da Clarice, que fica revoltada com o fato do Percy ter acabado de chegar
e simplesmente já está recebendo uma missão. Como assim o Percy já está recebendo uma missão? E a Clarice não fala isso em momento algum, ela não tem fala nesse episódio. Isso também me deixou revoltado. Tipo, vocês têm noção de que simplesmente o terceiro episódio de Percy Jackson quebrou completamente com o ritmo da série e simplesmente se tornou o pior episódio da série que ainda tá começando? Isso não faz também sentido na minha cabeça. Cara, eu tô ficando completamente... Eu tô sem conseguir... eu não tô conseguindo me controlar direito, gente, desculpa. Mas é porque de fato o episódio em si, ele de uma forma completa é revoltante. Porque eles conseguem ser ao mesmo tempo que bom em certos diálogos, como é o caso do diálogo da Talia, por exemplo. Ele é podre em outros diálogos, ele é esdrúxulo em outros diálogos, como é o caso do Percy dizendo bora votar, tipo, quem deixou ela no comando. Gente, isso não faz o menor sentido, sabe? Ao mesmo tempo que ele consegue ser bastante fiel ao livro no momento em que o Percy ele está recebendo o sapato voador do Luke, por outro lado ele fica simplesmente sem fazer sentido no momento em que o Luke não dá um escudo para o Percy e nem para Annabeth, sabe? Então tipo, ué, cadê a trama do primeiro livro? Morreu? Sabe? Isso também não faz o menor sentido, porque a galera que lê o livro sabe do que eu tô falando. O primeiro livro simplesmente perpassa por toda uma situação que vai acontecer em relação ao ladrão de raios. É o nome do primeiro livro. E tipo, o raio fica em uma situação específica que ainda... que já deveria ter sido apresentada na série e que a série simplesmente cortou de forma absurda. Então, gente, o que foi que aconteceu? Não faz o menor sentido. O que foi que aconteceu? A gente que conhece a história em si, a gente que conhece a história em si, não sabe, não entendeu. E a galera que não conhece a história em si, provavelmente a galera que assistiu a série sem saber nada de Percy Jackson deve estar se perguntando, afinal de contas, por que a série ficou desse jeito? É uma boa pergunta, tipo... É verdade. Esse é um episódio que a gente pra analisar e olha dizendo, gente, que episódio xoxo, sabe? É quando literalmente todo um ritmo é quebrado e o ritmo que era pra ser uma crescente acabou se tornando bastante incômodo, porque era pra haver batalhas, era pra haver uma batalha no primeiro episódio, era pra haver de fato uma batalha colossal ali com o Minotauro, era pra realmente ter acontecido uma batalha nesse segundo episódio. E foi o que aconteceu nos dois primeiros. Tipo, nos dois primeiros episódios a gente de fato recebeu aquilo que a gente queria receber. Tirando aquela primeira aparição da Senhora Dodge, daquela fúria no primeiro episódio, logo de início. Tirando isso, os dois primeiros episódios estavam realmente perfeitos e souberam apresentar, souberam mostrar de fato Percy Jackson. Mas aí quando a gente vem pra esse terceiro episódio, o terceiro episódio simplesmente caga tudo. Porque de perfeito não tem praticamente nada, tirando o Grover que não parava de falar do tio Ferdinando. Tirando isso, cara, foi um episódio inteiro enchendo linguiça. Foi um episódio inteiro colocando diálogos que não estão no livro, colocando conversas que não precisam ser colocadas, resolvendo situações que em momento algum tinham que ser resolvidas, porque tipo, problemas que nem em si nem tem no livro. O que tá acontecendo? É por isso que eu tô falando que o episódio em si, ele simplesmente cortou 2 capítulos, um monte de cena dos 2 capítulos. Eu não lembro se é o capítulo 4 ou 5, mas enfim, ele cortou 2 capítulos inteiros, sabe? Ele juntou, pegou 2 capítulos pra contar a história e depois foi cortando e recortando uma porrada de cenas que são importantes no livro e acrescentou cenas que não tem nada a ver com a história, tipo, pra quê? Sabe? Pra quê? Aí a gente vai, por exemplo, para o momento em que eles estão no ônibus. Aquilo de fato foi muito, muito, muito real. Muito fiel ao que tem no livro. Só que, cara, depois que eles saem do ônibus, pulam pra fora e são perseguidos pela Fúria, que ainda é a Senhora Dodge nesse caso, são seguidos pela Fúria ali no caminho dos sátiros. Aquela conversa de fato foi interessante ali na floresta, mas depois que o Grover começa a sentir os hambúrgueres, olha o que acontece, eles encontram a casa da Tia Amy e simplesmente a Annabeth dá uma frase que não faz sentido nenhum. Como é que do nada a Annabeth já sabe quem é a Tia Amy? Como é que do nada a Annabeth compreende? Eu não tô dizendo que não é óbvio ver um monte de
personagem, ver um monte de seres petrificados na frente de uma casa com o nome Tia M. Não tô dizendo que não é tão óbvio identificar que é a Medusa. Só tô dizendo que ali no livro, em momento algum, eles têm a simples ideia de que a Tia M, nesse caso, seria a Medusa. É disso que eu tô falando. A trama em si, dentro daquela casa ali de Nomes de Jardim, ela de fato precisava acontecer sem que eles soubessem quem era a Tia M, nesse caso. E essa é a graça desse momento no livro. Então, mais uma vez, eles cortaram todo um capítulo, tirando toda a ideia de quem era a Tia M, tirando todo o mistério e colocaram diálogos que simplesmente não fazem o menor sentido, onde do nada a Tia M aparece atrás dos três e na frente tem uma fúria. Isso nem sequer existe na história. E aí fica mais uma vez, meu Deus, o que aconteceu com esses roteiristas? O que aconteceu com o Riordan que permitiu que isso acontecesse? Como é que simplesmente isso passou pelo roteiro e aceitaram gravar isso? Eu não faço a menor ideia do que aconteceu nesse momento. Simples assim. Continuando ainda a falar da Tia M nesse caso, porque logo em seguida acontece toda aquela conversa idiota em relação vocês podem entrar porque eu fiz o almoço, ou vocês podem ficar aí já que a Fúria quer matar vocês. Cara, isso foi simplesmente absurdo, isso foi simplesmente surreal, eu não consegui engolir, sabe, não consegui engolir, e eu realmente tô me sentindo traído nesse momento. Caraca, eu tô igual o Percy na missão dele no primeiro livro, você vai ser traído, realmente a série me traiu nesse momento. E aí o que poderia ser um presente de Natal se tornou um momento doloroso de Natal. Ou, sei lá, um fim de ano absurdo, triste e surreal, enfim. Pra continuar e terminar de falar sobre esse episódio que simplesmente continuou com mais alguns momentos ali dentro da casa da Tia M, né, nesse caso, nós temos mais uma vez a Medusa aparecendo, enfim. Aquela conversa entre ela e a Annabeth, e deixar claro que o simples fato do Percy ter entrado, no momento que ele entrou na casa da Medusa, simplesmente tudo ficou completamente cagado, tá? E aí já não é mais nada, não tem nada mais a ver com o livro, nem mesmo as luta final, inclusive aqui eu quero deixar mais algumas coisas em evidência, deixar mais um pouco da minha indignação em relação a esse episódio, porque especificamente a casa em si, que era para ser somente uma loja feia de gnomos de jardim, ela se tornou uma mansão gigantesca e muito bonita, coisa que não é no livro em momento algum. O que era para ser uma casa em beira de estrada se tornou simplesmente uma rodovia simples no meio da floresta, coisa que também não é assim no livro. O que deveria ser simplesmente um momento no meio de nada se tornou algo completamente fácil de acesso ali, já que aquilo ali era uma autoestrada, aquilo ali era uma via de acesso rápido, digamos assim, e a qualquer momento qualquer carro poderia passar por ali, qualquer ser humano poderia passar por ali. Enfim, não à toa foi muito fácil da própria Fúria encontrá-los, diga-se de passagem, e de novo, havia uma luta perto do ônibus, diga-se de passagem, com as duas, né? Eu não lembro, eu acredito que a Annabeth realmente tinha matado a primeira Fúria. Só que a Senhora Dodds ataca o Percy e mais uma vez eles conseguem derrotá-la ali. Ou seja, mais uma luta que foi suprimida. E aí depois, mais uma luta que foi suprimida dentro da casa da Tia M, porque eles têm uma desavença e descobrem que a Tia M na verdade era Medusa. Percebem que o Grover percebe que na verdade não era só o cheiro e só o caminho similar ao do tio Ferdinando, mas de fato era o próprio tio Ferdinando que estava ali petrificado e que foi petrificado pela própria Medusa. E aí do nada eles precisam fugir dali porque descobrem que a Medusa é a Medusa, sabe? E tipo, em momento algum a Medusa é boazinha no livro, deixar isso bem claro. E ela sempre foi tratada como vilã em qualquer parte do mito, apesar de ter sido uma injustiça o fato da maldição que a Athena tacou nela. Sim, foi uma injustiça, mas isso daí é uma outra questão mitológica que não precisa ser acrescentada aqui. Só que olha o que fizeram com o roteiro do livro, cara. Olha o que fizeram com o roteiro do livro. Simplesmente mudaram tudo. Simples assim.
E aí, continuando minha indignação, quando eles vão lá pra baixo tentando fugir da Fúria e da Medusa, eles simplesmente se encontram num beco sem saída. E aí, mais uma vez se começa uma discussão completamente esdrúxula. Mais uma vez se começa uma discussão que não há necessidade nenhuma. E enquanto eles estão tentando se resolver, aqui mais uma indignação específica. Depois que terminou o episódio, eu fui pesquisar sobre em relação a algumas coisas ligadas à censura, né, que é para maiores de 12 anos. Várias cenas que já foram censuradas, como é o caso das lutas especificamente na série, elas foram censuradas porque pediram que fossem censuradas. E aqui eu queria voltar a dizer para vocês que, assim como eu falei no podcast, Disney Plus, a Disney de modo geral, ela é family friendly. E quando eu disse isso, falaram por enquanto. A Buna falou, não, por enquanto. Por enquanto, simplesmente terceiro episódio de Percy Jackson e cenas já foram censuradas por motivos esdrúxulos. Cenas que lemos nos livros foram censuradas aqui. Lutas que deveriam aparecer e que são muito importantes lá na frente foram censuradas. O diálogo que a Annabeth tem com a Dodge simplesmente não existe no livro. E mais uma vez, todo o ponto de vista que deveria ser somente do Percy, porque é Percy Jackson e os Olimpianos, se tornou Percy Jackson e seus amigos. E aí, tipo, acrescentaram pontos de vista que até então não deveriam aparecer, e acrescentaram diálogos que, como eu já falei, nem deviam existir. Enfim, eu só queria dizer que esse aqui já é o pior episódio da série como um todo. E apesar dos dois primeiros terem sido muito fiéis ao livro, a série conseguiu simplesmente decepcionar os fãs. Eu particularmente eu acredito que eu falo por todos os fãs de fato do livro Percy Jackson e os Olimpianos, dos livros, né, aliás. Porque, cara, o meu primo conseguiu simplesmente terminar o episódio e dizer que o filme foi mais fiel do que a própria série tá sendo. E eu, sentado no sofá, eu fiquei, mano, que merda foi essa, tá ligado? Que merda foi essa? De fato, o filme conseguiu ter cenas com a Medusa muito mais fiéis do que a própria série conseguiu. Eu não sei o que foi que se passou na cabeça dos roteiristas, mas eu só queria dizer, Rick Riordan, eu queria te falar, não dá. No que aconteceu aqui nesse episódio simplesmente é inaceitável. Isso foi inaceitável. Não dá. E aí, galera, esse foi mais um vídeo em relação a Percy Jackson e os Olimpianos, a essa série da Disney Plus que eu espero que volte a ser fiel ao livro e eu espero que melhore, que, enfim, eu vou continuar assistindo porque, enfim, né, eu pago Disney pra isso. E no mais, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, não esquece. Aqui na descrição nós temos alguns links específicos que são links das minhas redes sociais para você me seguir, são links das redes sociais do canal para você seguir o canal. Também temos links específicos para você que quer ajudar o canal e apoiar o canal cada vez mais. Siga a gente nas redes sociais e nas plataformas digitais para continuar ouvindo nossos podcasts. Não esquece, se você quiser também entrar no nosso grupo no Telegram, todos os links estão na descrição. Comenta aqui embaixo o que você está achando da série, o que você achou desse terceiro episódio. E no mais, valeu, que eu fosse com vocês, vida longa e próspera, saudações de Apolo para vocês. Até mais.